que é um carro elétrico que roda mais de 900 km com uma carga apenas de bateria. Olha aqui, ó, estamos hoje no Jornal do Carro com o Chevrolet Bolt EUV, que foi lançado agora em maio, e eu vou mostrar para vocês os detalhes desse carro. Vamos lá. O nome é meio esquisito, mas o Bolt EUV nada mais é do que o SUV do Chevrolet Bolt que a gente tem aqui no Brasil. Desde 2018, a GM foi uma das primeiras marcas que trouxe um carro elétrico aqui para o país, e agora ela traz esse segundo modelo, o segundo carro elétrico da Chevrolet no Brasil. E a gente tem aqui um carro com visual bem moderno, né? Um visual de SUV um pouco maior, mais alto. A gente vê aqui a dianteira bem mais alta que a do Bolt. Ele tem essas linhas aqui, olha, muito modernas. O farol, por exemplo, de LED, ele tem aqui luzes contínuas quando você dá a luz de seta. Aqui na frente dá para ver logo de cara que ele é bem mais vertical do que o Bolt, o hatch. E aqui, olha, embaixo do conjunto óptico principal, né, dos faróis, a gente tem uma entrada de ar que, na verdade, ela tem uma função aerodinâmica e forma uma cortina de vento aqui quando o carro está em movimento, para ajudar justamente na autonomia e na maior performance das baterias. Esse carro, apesar de ser elétrico, olha, a gente tem um conjunto de rodas que parecem rodas de um carro flex comum, né? E elas têm aqui 17 polegadas, um acabamento bem bacana aqui, combinando aço escovado com black piano. O mesmo acabamento a gente vê aqui, olha, nos espelhos laterais, e logo aqui na dianteira, do lado do motorista, a gente tem o plug do carregamento, que é o tipo 2 europeu, que é o mais comum aqui no Brasil. Bom, seguindo aqui pela lateral, a gente nota que ele é bem mais alto do que o Bolt EV, que é o hatch, né? Então a gente tem uma linha de cintura aqui bem maior mesmo. E ele tem como destaque aqui, olha, esse arranjo na coluna traseira que acaba fazendo o efeito do teto flutuante. É uma solução cada vez mais comum e que funcionou muito bem aqui no SUV elétrico. Bom, aqui na traseira, olha, o destaque são essas lanternas bem modernas aqui de LED. Elas têm uma barra que une as duas lanternas, né, que vão de ponta a ponta. Tem o nome do carro aqui, olha, o Bolt EUV. Aqui no porta-malas, olha, é curioso, a gente tem um volume um pouco menor do que no hatch. Então o Bolt EUV, olha, quando a gente olha, inclusive, parece bem menor ainda, né? Não parece que ele tem os 462 litros anunciados pela GM, mas aí a gente tira essa bandeja aqui, que é removível, e olha, a profundidade já mostra que ele tem um compartimento realmente maior, já digno de um SUV compacto. Agora vamos lá dentro, que eu vou mostrar para vocês como é esse carro lá na cabine. Aqui na parte de trás, olha, ele tem mais ou menos o tamanho de um SUV compacto, como o Honda HR-V, o Hyundai Creta, né? A gente tem até um entre-eixo maior de 2,67 metros. Então a principal vantagem aqui é ter esse assoalho plano, ele não tem aquele duto central que acaba ajudando aqui, dando mais conforto para quem senta na posição central do banco traseiro. Agora vamos lá na frente, que toda a tecnologia desse carro está ali para o motorista. Bom, tirando a ausência de ruído, né, já que o Bolt é um carro elétrico, então ele não faz barulho, a gente tem aqui a maior quantidade de tecnologias às mãos do motorista, né? Duas telas aqui, uma para central multimídia, uma tela bem maior aqui, bem moderna inclusive, com conexão sem fio, com Apple CarPlay e Android Auto. E aqui, olha, atrás do volante a gente tem um visor colorido de alta resolução com várias informações. Tem monitoramento de pressão do pneu, tem gráficos do carro, ele mostra dados da bateria, do consumo em tempo real, e você consegue acompanhar isso de uma forma bem fácil e simples de entender aqui quando você está dirigindo o carro. A principal diferença aqui para o Bolt EV, para o hatch, é a posição de dirigir um pouco mais vertical, mais alta, então a gente tem a sensação de SUV aqui ao volante do EUV, né, do Bolt EUV. E aqui a ergonomia também é muito interessante, a gente tem ajuste para o volante de altura e profundidade no banco do motorista, inclusive tem, olha, ajuste elétrico nessa versão, e
Um detalhe aqui muito legal que chama a atenção é essa parte aqui do console central. Olha, a gente não tem alavanca de câmbio, é tudo eletrônico, então a gente tem aqui botões para selecionar as marchas, aqui o D para ir para dirigir, né, o drive, posição de neutro, posição de ré, e o parking, que é a posição de estacionamento. Outro ponto interessante aqui no Bolt EUV é o acabamento. A gente vê que tem bastante moldura aqui, prateada, em preto brilhante, olha, no painel inteiro, partes aqui revestidas com couro, e essa parte superior do painel aqui também, macia ao toque. Isso acaba dando uma valorizada na cabine, né, deixando o motorista e os passageiros se sentirem a bordo de um carro mais premium. Entre os equipamentos aqui, olha, temos som premium da Bose, da marca Bose. É um som bem interessante aqui que ajuda a melhorar essa qualidade aqui. E olha, tem aqui outro pacote interessante que são os sistemas semi-autônomos de segurança. Então esse carro já vem com frenagem automática, alerta de colisão, tem os alertas de ponto cego nos espelhos retrovisores, e a gente tem também aquele assistente de permanência em faixa que é acionado por esse botão aqui no console. Aqui temos ainda o teto solar panorâmico, olha, vocês veem, ele vai até praticamente a cabeça dos passageiros ali do banco traseiro. E olha, carregador de celular por indução e vários outros recursos que a gente tem aqui na multimídia, bem modernos, inclusive, olha, uma tela que mostra aqui como está o consumo e o fluxo de energia das baterias. Vou manobrar aqui agora para dar uma volta com vocês e olha só que legal a resolução, a qualidade aqui dessa câmera. Esse carro, aliás, olha, ele além de ter a visão 360 graus que a gente está vendo aqui, né? Aqui tem a câmera traseira, a gente pode mudar o ângulo dessa câmera. E ele tem, olha, quando a gente aciona aqui o drive, ele tem a câmera frontal também. Então você tem uma visão bem completa e detalhada e com imagens de alta resolução. Olha só que legal aqui a gente vê o gráfico mostrando justamente o consumo de energia da bateria, né? Ela enviando aqui energia para as rodas dianteiras. Esse carro tem tração dianteira, né? Então a gente vai acompanhando nesse gráfico o comportamento aqui do fluxo de energia no carro. Vamos falar aqui de mecânica. Esse carro tem motor elétrico, né? Ele fica aqui instalado na dianteira, as baterias ficam no assoalho do carro, por isso o assoalho é plano. E olha, a gente tem um desempenho bem forte nesse carro, é o mesmo conjunto elétrico do Bolt EV, do hatch, né? São 203 cavalos de potência e um torque de 36,7 kgfm. Então ele tem aqui umas arrancadas realmente fortes, tanto que a aceleração de 0 a 100 km por hora nesse carro é feita em 7,7 segundos. Falando da bateria e das autonomias, o conjunto aqui tem 66 kWh de capacidade, então a gente tem aqui, segundo o Inmetro, uma autonomia de 377 km com a carga completa, e essa autonomia, segundo a GM, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ela sobe um pouquinho para próximo de 400 km, e no ciclo global, no WLTP, ele chega a 456 km, mas a gente sabe que tudo depende do comportamento do motorista aqui ao volante. No início do vídeo vocês lembram que eu falei que esse carro rodou mais de 900 km com apenas uma carga de bateria. Isso obviamente foi num teste em ambiente controlado. A GM fez uma prova de eficiência energética na pista do campo de provas da montadora aqui no interior de São Paulo, em Indaiatuba. E o Bolt EUV conseguiu superar os 900 km, mas foi um teste controlado, uma velocidade cruzeiro baixíssima ali de 35 km por hora e sem grandes acelerações, sem alguns equipamentos também ligados, como ar-condicionado. Então a gente teve um teste controlado e ele sim chegou a essa marca, mas a gente viu aqui nos dados de consumo do Inmetro, por exemplo, 377 km de autonomia. A autonomia ou alcance da bateria na vida real desse carro é bem menor. Vamos falar um pouco aqui do comportamento dinâmico do Bolt EUV. É um carro bem pesado, né? Um SUV com mais de 1,7 toneladas. Então a gente sente que ele tem esse peso, mas ao mesmo tempo ele arranca com muita força por causa do motor com esse desempenho mais forte, né?
Então aqui ele tem esse comportamento, a gente sente também o centro de gravidade desse carro mais baixo por causa desse posicionamento da bateria no assoalho, e a gente tem então um comportamento, uma sensação do carro estar mais colado aqui no chão, porém ele tem suspensão de SUV, então muitas vezes quando você passar em valeta, quando passar em algum quebra-molas, a gente tem que ir com mais cuidado. Ele tem a suspensão mais alta, mas tem que lembrar que a bateria fica embaixo do carro, né? Então isso tudo é percebido quando você está dirigindo, mas no ambiente urbano, em geral, é um carro silencioso, estável, que tem um comportamento dinâmico assim bem equilibrado, e ele chama atenção pela aceleração mais forte que ele oferece. Um outro ponto aqui importante é que na hora de frear você sente esse peso do carro, tem que dar uma pressão a mais aqui no pedal do freio. Mas tirando isso, olha, temos um carro silencioso, confortável, com muita tecnologia e conectividade, né? A gente vê aqui, olha, por exemplo, nesse momento, eu tô com o Apple CarPlay aqui projetado na tela, usando o Waze. É tudo muito rápido de mexer, muito fácil. Então a gente tem aqui uma dinâmica bem legal na multimídia. E olha, essa central aqui tem comandos também fixos, analógicos, né, para ajustar o som, para mexer aqui nas funções. Isso também ajuda quem prefere o comando analógico a ficar aqui tocando na tela com o carro em movimento. Vou dar uma acelerada aqui, olha. Te sente o ruído, um ruído diferente, né? Não tem ronco de motor, e logo cola aqui as costas no banco, né? Porque a força de aceleração desse carro é bem interessante. Bom, o Bolt EUV aqui no Brasil vai ter poucas unidades, a GM vai trazer um lote com 100 exemplares apenas desse carro. Isso porque ele vai sair de linha lá no exterior, a GM vai lançar novos carros elétricos, né? A gente já noticiou no Jornal do Carro, a gente vai ter o Equinox EV e outros modelos, o Blazer EV. Então a gente está aqui curtindo esse fim de linha do Bolt EUV. É um carro que ainda é bastante moderno, mas ele tropeça aqui num ponto que é comum a todos os carros elétricos: o preço ainda muito elevado para os nossos padrões aqui no Brasil, né? Esse carro, por exemplo, custa R$280 mil, é um valor bem alto, bem caro, né? Então são 100 unidades a R$280 mil cada uma. Quando a gente olha o mercado de carros elétricos hoje, o preço do Bolt EUV é interessante, ele inclusive é mais barato que o Bolt EV, o hatch. Só que é isso, ele vai ter poucas unidades à venda e é um carro que já vai sair de linha nos próximos meses. E aí, será que vale essa compra? Comenta aqui embaixo e me conta o que você achou desse carro. Valeu!